Sejam todos bem-vindos ao canal Ciência da Religião e Teologia, um canal voltado ao mundo religioso. E no vídeo de hoje nós vamos trabalhar uma pergunta, Uma pergunta que está dentro de algumas doutrinas, mas duas em específica, Que seria a teontologia, a doutrina de Deus, e a soteriologia, a doutrina da salvação. Logo, a pergunta é, como vocês viram no tema, Deus controla tudo? Ou Deus criou leis que regem o mundo, ele se ausentou do mundo, não interfere, e o mundo segue o seu próprio percurso, Como é uma compreensão, por exemplo, do teísmo aberto, Mas no vídeo de hoje a gente vai partir de uma interpretação soteriológica, doutrina da salvação. E aí dentro da soteriologia nós temos a visão monegista, ou calvinista, como é bem conhecida, e a visão supralapsariana, é um trava-línguas. Mas a gente vai já destrinchar esse remédio, Algumas pessoas dizem, esse é um remédio, já a gente vai destrinchar. Mas antes, eu vou deixar para o final a indicação da obra, Aí vocês ficam aí até o final e vão ver a obra que eu vou indicar para que vocês aprofundem o tema, Eu vou indicar 3 obras, 2 eu tenho, Mas eu vou mostrar só uma. E aí para vocês pesquisarem e aprofundarem a temática. Então vamos lá, Vamos começar primeiro entendendo o que seria o supralapsarianismo, Qual seria essa compreensão do calvinismo? Eu vou usar só a palavra supla, e aí vocês já sabem que eu estou falando do supralapsarianismo. Então vou usar só supla para não travar a língua e o vídeo se tornar mais dinâmico. Então o que acredita essa compreensão soteriológica dentro do calvinismo, Primeiro nós devemos entender que ela é uma perspectiva teológica dentro do calvinismo, E o que sugere, o calvinismo acredita que Deus tem os seus decretos, dentre eles a criação, a queda, com referência à criação, com referência à queda, a própria salvação, Então, o supralapsarianismo, ele sugere o seguinte, que esses decretos, eles foram feitos em uma ordem lógica, E isso antes mesmo da criação do mundo. Deus já havia dado todos os decretos e no fim último tudo vai seguir para esse percurso, Porque já está decretado por Deus, Os decretos de Deus dentro da compreensão calvinista. Então, indo para a parte soteriológica, que é o que nos interessa aqui para o vídeo, que é a questão da salvação, essa compreensão entende o seguinte, o supla entende o seguinte, que Deus ele vai ter predestinado alguns para a salvação e, consequentemente, se ele predestinou uns para a salvação, também predestinou outros para a condenação. Alguns calvinistas gostam de dizer que Deus predestinou para a salvação e os outros ele deixou seguir o próprio caminho. Mas como consequência lógica, já fica subentendido, Se Deus ele predestinou alguns para a salvação, teoricamente também predestinou os outros para a condenação, já que não predestinou para a salvação, Então, é isso que a visão sugere, Que ela sugere exatamente essa compreensão. Essa é a compreensão da visão. Vamos entender um pouquinho mais essa doutrina e partindo de alguns textos bíblicos. Eu não vou fazer a exegese, eu não vou trazer a explicação dos versículos como eu faço quando estou fazendo uma exposição bíblica aqui no canal. O que eu vou deixar para vocês fazerem esse exercício e a partir daí pegarem comentários bíblicos variados, tanto que tem um caminho sinergista ou monegista, e vocês vão interpretar a partir daí dos teólogos favoritos de vocês,
e vão chegar à conclusão, fazendo um comparativo no que vocês vão seguir. Porém, eu quero trazer a fundamentação bíblica que o supralapsarianismo ele defende. Primeiro, Efésios, no capítulo 1, versículo 4 e 5, diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. O versículo 5 diz: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, colaborando, Deus escolheu antes da criação do mundo. Daí a ideia dos decretos de Deus. Um outro texto é Romanos capítulo 9, versículo 11 ao 13. Algumas pessoas vão dizer que o texto não fala de salvação, mas dentro da compreensão monergista supla, vai entender exatamente, vai colocar exatamente dentro da sua compreensão da ideia de condenação e salvação, independente do que o homem possa fazer ou deixar de fazer. Mas a gente vai fazer algumas correções, porque também tem alguns espantalhos que são levantados, e a gente vai já ver aqui alguns espantalhos, e aí eu vou abordar isso, para não falar agora. Mas a ideia é que Deus ele escolhe segundo o seu propósito, segundo a sua vontade, e isso foi feito na eternidade, como nós vimos no texto de Efésios. Então, Romanos, no capítulo 9, versículo 11 ao 13, diz assim: todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, versículo 12 de Romanos 9, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. E o versículo 13, como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei a Esaú. A ideia da eleição, né? E aqui, nesse caso aqui, que não tem relação nenhuma pelo que foi feito ou deixou de fazer, né? Foi algo que Deus ele fez segundo o seu propósito, né? E aí vem o texto de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, que diz que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo desde os tempos eternos. Então aqui nós temos 3 textos que vocês vão fazer o dever de casa e vão pegar esses textos, vão pesquisar sobre esses textos, vão estudar esses textos a fundo, né? Fazendo um paralelo com a visão do supralapsarianismo. Também vamos deixar mais claro, fazendo uma conexão sinergista, monergista, calvinista e arminiana. Se você é arminiano, você pega os textos e você busca qual é a resposta que os arminianos dão para esses textos. Se você é calvinista e é um supralapsariano, você vai seguir essa linha que, no caso, é proposto. Agora aqui nós vamos trazer, eu quero trazer aqui nessa parte aqui do vídeo, que eu denomino como principais erros, ou mesmo, né, o contraponto. E aqui nós vamos a alguns espantalhos, né, levantado pelos críticos, em sua maioria arminiano, né, com relação ao supralapsarianismo, que inclui o seguinte: primeiro, o antinomismo. Por quê? Porque eles dizem que a crença de que as ações humanas não são importantes, devido, no caso, assim, as ações humanas elas não têm relevância, como nós vimos, não foi por obra, mas Deus escolheu de uma forma soberana. Então, logo, o que o homem faz não é algo importante, né? E isso devido à predestinação. Normalmente eles querem dizer que exclui a parte humana dentro do campo soteriológico, e também diz o seguinte, né? Que logo nesse caso aqui, então, que nós vamos ver mais adiante, se as ações não são importantes, então, se você é um eleito, pode fazer tudo e pecar e já está eleito mesmo, então você pode fazer tudo o que você quiser de uma forma promíscua que o distancie ou
o afaste da santificação e está tudo bem. Isso aqui é um espantalho porque dentro do calvinismo não se acredita nisso, entendeu? Uma outra crítica é com relação ao determinismo rígido, né? Que diz o seguinte aqui: todas as ações humanas são predeterminadas, negando assim o livre-arbítrio. Então, o que quer dizer isso aqui, né? Se Deus já determinou tudo, logo o homem não tem liberdade de escolha, né? Porque se ele tivesse liberdade de escolha, ele podia tomar decisão ou não por Deus, que é assim que, no caso, o arminiano crê, né? No livre-arbítrio. No caso, o calvinismo acredita, defende que o homem não tem livre-arbítrio como Adão e Eva tinham no Jardim do Éden, mas que esse livre-arbítrio ele é uma liberdade da vontade. E como natureza caída, aí você vai lá e tem uma playlist aí sobre os 5 pontos do calvinismo. Você dá uma olhada aí que eu falei sobre cada uma delas. E aí você vai ver dentro disso aí, dentro desses pontos, a depravação total, que gira em torno exatamente isso, de que o homem ele está morto em seus delitos e pecados, Efésios 2:1, logo a sua tendência é sempre voltada para o pecado. Então a sua vontade é sempre corrompida, porque está corrompida por causa da sua natureza. Então é outro espantalho aqui apresentado pelos críticos da visão supralapsariana, né? E a outra crítica aqui dentro desse campo é que nesse caso aí a graça de Deus ela acaba sendo limitada. Por quê? Também tem um vídeo aí sobre expiação limitada, né? Ou ilimitada, que é como crê os arminianos, né? Ou universal, né? É assim que creem, que defendem. Então vamos lá. Por que a graça aqui, no caso, a visão supralapsariana limitaria a graça, né? Porque ela está voltada apenas para os eleitos, né? E não de forma universal. Por exemplo, um texto, João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que lê ele não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou o mundo, né? Mas a condição é para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem é que vai crer? Nessa compreensão, os eleitos, é eles que vão crer, né? Só que no caso aqui, o contraponto é exatamente a crítica de que se Deus morreu só pelos eleitos, então essa graça é limitada somente aos eleitos, né? Não é uma inverdade também da crítica. E o último ponto, para que a gente veja algumas citações, e nos vídeos subsequentes, quando eu fizer citação, vou trazer citação dos puritanos agora, né? Eu já venho fazendo há algum tempo já citações de teólogos reformados, e agora eu quero trazer algumas citações de alguns puritanos, né? Eu vou apresentar então uma obra no próximo vídeo. Se eu me lembrar, eu vou trazer aqui para a mesa uma obra para que vocês, como indicação para vocês, né, dessa obra sobre os puritanos. E a gente vai trazer algumas compreensões que também é o meu campo de pensamento também, né? Além da teologia reformada, não de forma absoluta como um pensador, eu prefiro ser livre, mas uma linha mais assim teológica, eu sigo mais o campo reformado do que, no caso, eu fui pentecostal por 16 anos, né? Então eu conheço um pouquinho da teologia pentecostal, e um pastor chamado Ari Jantoni, aqui da Assembleia de Deus, ele me chamou de puritano e me jogou dentro da teologia, e aí eu conheci a teologia reformada e me encontro nela até hoje, né? Assim, é mais minha linha de pensamento, mas com liberdade de pensamento, de liberdade de ser crítico também, né? De não defender as coisas de forma cega, né? Mas eu tenho minha liberdade de pensar. Vamos voltar para cá. Uma outra crítica é com relação ao amor de Deus e a misericórdia de Deus, né? Porque eles dizem o seguinte. Então essa compreensão, na compreensão a partir da crítica, né, diz o seguinte, né, que a compreensão supralapsariana ela acaba minimizando tanto a natureza amorosa de Deus como também a misericórdia de Deus, né? Porque nesse caso aí ela é restrita
aqueles que foram já eleitos desde antes da fundação do mundo, na eternidade, antes mesmo da queda, né? Então, nesse caso aí são essas as críticas, né? Algumas são espantalho, outras fazem sentido, né? Hoje eu procuro ler mais a Bíblia a partir do texto, né? O texto ali onde ele se encontra e o que foi dito ali no texto. Eu sei que a gente tem que fazer teologia a partir de vários textos, né? Para embasar a sua linha de pensamento, mas eu prefiro seguir uma teologia bíblica, assim, a minha linha é a teologia sistemática, é o que eu gosto, mas na exposição, ali o que está escrito no texto, a partir dali do texto e da compreensão, porque o texto teve um objetivo, teve um público-alvo ali, e o que foi dito ali, do que uma das dificuldades dentro da teologia sistemática é que muitas vezes para a sua compreensão do seu pensamento, da sua linha, você vai ter que fazer muitas vezes ali manobras com os versículos, né? Então estou procurando amadurecer e fugir dessa compreensão. Vamos a algumas citações? Primeiro, né? Não tem como falar de calvinismo sem citar o Calvino. Então vamos citar o Calvino. Calvino diz o seguinte: Deus, em sua eterna e imutável vontade, pré-ordenou que ele quis que fosse salvo e que ele quis que fosse condenado. Teodoro de Beza diz o seguinte: a ordem dos decretos de Deus deve ser considerada para entender sua soberania total sobre a criação e a salvação. Jonathan Edwards ele diz o seguinte: Deus decreta todas as coisas em uma ordem lógica que reflete seu propósito supremo e glorioso. Charles Roger, eu não trouxe a obra dele que eu vou indicar no final aqui, está ali na biblioteca, mas eu vou indicar uma aqui e essa eu deixo para vocês pesquisarem e adquirirem. Charles Roger diz o seguinte: os supralapsarianistas consideram a eleição como um decreto pré-queda, estabelecendo Deus como o soberano que decreta o fim antes dos meios. E a obra que eu vou citar é dele aqui, Luiz Berkhoff. Ele diz o seguinte: o supralapsarianismo ensina que o decreto da eleição e reprovação precede o decreto da queda, precede o decreto da criação e queda, mostrando a preeminência da glória de Deus nos atos de predestinação. Essa doutrina, né? Então, depois das citações, agora vamos chegar aqui em como essa doutrina ela é aplicada, né? Pelos que acreditam, né? Ou que as defendem. Então, essa doutrina ela é aplicada da seguinte forma: primeiro, Deus é soberano, né, em nossas vidas e em nossas vidas cotidianas e também em eventos históricos dos quais a gente não compreende. Basta olhar para a vida de Jó, né, que não compreendia, mas Deus tinha algo maior ou algo que Jó não sabia e que estava acontecendo no mundo espiritual. Então, Deus é soberano. A primeira aplicação aqui dessa doutrina é que Deus é soberano na vida dos seus filhos, na vida daqueles que creem nele como seu Deus, né? E isso implica tanto a vida cotidiana, eventos ou situações, como também os eventos históricos. O segundo ponto é o seguinte: é que Deus tem um plano soberano, né? E dentro desse plano soberano ele está no controle, né? No controle de tudo que nos acontece de bom, de ruim. E como consequência tem que se compreender essa doutrina como trazendo conforto e segurança aos crentes, sabendo que quem está controlando as suas vidas, ou quem tá com controle de tudo é o próprio Deus. E diante disso ela vai incentivar o seguinte, né? Diante de sabermos disso, essa doutrina ela vai incentivar que você adore a Deus, exalte a Ele, né? E também reverencie, né, a Deus por sua majestade e sabedoria incompreensível, né? Assim que o Marcos Granconado muitas vezes diz: eu não sei, eu me rendo a Deus, né? Diante daquilo que está ali, que é muito bom. Recomendo muito que vocês tenham contato com Marcos Granconato, né? Caso eu não esteja enganado, é da Igreja Batista Redenção. Recomendo vocês ouvirem ele, gosto muito dele.
não concordo com tudo, mas gosto muito dele. E diante disso, como é que nós podemos... Eu espero que vocês tenham compreendido. Caso não, deixem um comentário aí embaixo, né, no vídeo. Mas diante disso, a gente pode concluir da seguinte forma. Primeiro, compreender como que a gente compreende a visão supralapsariana. Deus controla tudo e seu plano é eterno. Pronto, esse é o ponto aqui, né, para a gente concluir. E um outro ponto dentro da conclusão é que essa visão supralapsariana, ela oferece uma perspectiva profunda sobre o poder e a autoridade de Deus. Então, eu espero que vocês tenham compreendido tudo o que foi dito aqui, né? Espero muito que vocês tenham, pelo menos, tido a noção sobre essa temática. E aí, diante disso, eu quero fazer 3 indicações, né, de livros, de obras sobre o tema, ou de obras que vão, em algum momento, falar sobre essa temática. Um é de Lorraine Boertner, que é A Predestinação, é o nome da obra, de Lorraine Boertner. Outra obra, né, que eu quero citar aqui para vocês, eu não tenho ela em papel, mas eu recomendo que vocês adquiram essa obra. São alguns volumes, eu não tenho certeza, talvez 4 volumes, né, que é a Suma Teológica de Tomás de Aquino. Recomendo muito, assim, Tomás de Aquino, né, de Aquino. Recomendo muito que vocês adquiram essa obra e dentro dessa obra peguem as partes relevantes sobre a predestinação. Por último, eu vou apresentar para vocês aqui, eu pensei que eu tinha colocado aqui como referência a obra do Charles Rogers, mas eu coloquei no próximo vídeo. Eu coloquei a obra de Tomás de Aquino, né, que é a Suma Teológica, e para que vocês peguem as partes relevantes sobre a predestinação, e essa obra aí do Lorraine Boertner, que tem por título A Predestinação. E aqui nós temos como indicação essa obra aqui, do Louis Berkhof, a Teologia Sistemática, pela editora Cultura Cristã. Essa obra aqui foi uma das... Acredito que nem com essa capa mais tá, mas já adquiri faz algum tempo. O bom é que ela, sempre nas doutrinas, ela aborda também a compreensão da própria Igreja Católica sobre a temática, né? E aí as outras compreensões, e tem uma visão, no caso, monegista, ou calvinista, né? Traduzindo. Tem uma visão calvinista, não é tão volumosa, inclusive veio um ali para substituir ela, eu acho que é do Alistair McCrath, e da Cultura Cristã também. Eu vou só confirmar ali, né, se eu não troquei o nome. E para mim não substituiu. Para mim essa obra do Berkhof aqui é um clássico, né? Como aqui a própria apresentação da obra diz, né? A obra clássica e um excelente compêndio de teologia reformada, cobrindo de forma admirável a biblioteca teológica. Então recomendo essa obra aqui, Louis Berkhof, Teologia Sistemática. Na época que eu comprei essa obra, ela estava R$60. Não acredito que não chegue a R$100, né? A minha crítica aqui à Cultura Cristã é a capa não ser capa dura, mas ser uma capa de papel, né? Papel mais grosso, mas de papel. E não ser uma capa dura, uma obra dessa não ser capa dura. Mas eu indico para vocês. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham aprendido mais um pouco sobre essa compreensão calvinista e dialogando sobre essa pergunta sobre se Deus controla tudo a partir da visão supralapsariana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o teu like aí, é muito importante para que o vídeo se torne relevante. Eu nem fico enchendo o saco de vocês no começo do vídeo, porque eu acho chato pra caramba também quando eu vou assistir vídeo. Então deixa aí pro final. Deixa o teu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, é importante. Deixa o comentário de vocês também, né? Acrescente aí também para ajudar as outras pessoas que vão assistir o vídeo, vão ler os comentários, né? E compartilha para que outras pessoas também possam ter acesso, né? Eu sou o Alexandre, para vocês que não me conhecem, professor de ensino religioso. É isso, até o próximo vídeo.